Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente viu no vídeo anterior a rodada número 22 do match entre o Botvinnik, o então campeão mundial, aqui em 1950 e quanto? 1951, tá bom? E contra o David Bronstein. A gente viu já também nos vídeos anteriores a força do David Bronstein. Ele é tido aí como um dos jogadores mais difíceis de se entender, inclusive para jogadores experientes aí. Difícil de entender a profundidade aí, a criatividade das jogadas do David Bronstein. Um jogador genial. A rodada anterior, rodada de número 22, o David Bronstein tirou uma vitória lindíssima, né, com um possível sacrifício de dama, deixou a dama lá, foi para um ataque, foi esmagando, né, o Botvinnik aos poucos, num momento importantíssimo do match. Afinal de contas, esse match vai até a 24ª, tem um máximo aí de 24 rodadas. O primeiro a chegar em 12,5 pontos será o campeão mundial. O David Bronstein já está com 11,5 pontos contra 10,5 pontos aqui do Botvinnik. Faltando apenas então essa rodada e mais uma. Bem complicado, o Botvinnik precisa vencer ou nessa ou na outra partida, porque se empatarem as duas partidas, ou se ele perder mais alguma, já era, né? Aí o título do campeão mundial vai ser de David Bronstein. Vamos dar uma olhada nessa partida então, a 23ª, a penúltima rodada do match. O Botvinnik está aqui com as peças brancas e ele começa com D4. Temos então cavalo F6 pelo David Bronstein, C4, G6, G3, C6, bispo G2, D5. A gente tem uma abertura índia do rei aqui, né? As pretas jogaram aqui com cavalo F6, G6, vão jogar aqui o bispo em fianqueto na ala do rei, portanto a índia do rei, e vão dar roque, né? Jogaram essa índia do rei com essa formação de C6, D5. A partida seguiu com C toma D5, C toma D5, cavalo aqui em C3, bispo G7, e agora um lance interessante aqui pelo Botvinnik, cavalo em H3. Não é o lance mais natural da posição, mas tem ideias bastante legais aí. Uma delas, né, que aqui em F3 o cavalo fica na frente do bispo, e aqui de H3 esse cavalo pode ir para casas interessantes e também não tão usuais, como F4, fazendo uma pressão aqui em D5. Então, uma decisão interessante aqui já pelo Botvinnik. E o David Bronstein pensou o seguinte, ó, eu quero jogar aqui com E6, solidificar meu centro, mas primeiro vou me livrar desse meu bispo, que será um bispo mau. Então ele joga aqui com bispo toma em H3, também não é uma decisão fácil, tá, gente? Não existe certo e errado nessa posição, não é um lance forçado você capturar, nem é talvez o lance melhor da posição. Você também pode jogar um lance como o bispo F5, tudo isso vai ter características e consequências a longo prazo, tá? Ao curto prazo está tudo certo aqui. Mas aqui o David Bronstein tem que saber, ele está abdicando aqui do par de bispos, né? Para poder jogar um lance como E6, e ele vai acreditar na força dos cavalos numa posição fechada. Em posições abertas, os bispos jogam melhores do que os cavalos. Então vamos ver se essa estratégia do David Bronstein procede. Bispo toma em H3, bispo toma em H3, cavalo C6, bispo G2, então voltando, né, o bispo aqui para essa diagonal, fazendo uma pressão em D5, e agora E6, solidificando. E3, roque e bispo D2. Aqui, apesar do Botvinnik ter o par de bispos, por enquanto eles ainda não estão muito ativos, né? Esse bispo aqui de casas claras está bastante interessante, está segurando a casa de 4, né? O cavalo e o bispo estão segurando essa casa. Mas esse bispo aqui de D2 ainda vai ter que se desenvolver, né? Torre C8 foi jogado, roque. E aqui o lance cavalo D7 pelo David Bronstein. Abrindo aqui a diagonal do bispo e preparando, né, para o futuro. Quem sabe poder jogar aqui um lance como E5, tá? Esse cavalo também vai poder vir aqui para B6 e vir encontrar aqui a casa de C4, né? Se o cavalo sair daqui, o cavalo de C3... também existe possibilidade de jogar o cavalo em A4 pressionando B2. Enfim, esse é um lance bastante flexível aqui pelo David Bronstein. Cavalo em E2 foi jogado. E agora dama B6. Fazendo uma pressão aqui no peão de B2 e conectando também as torres, tá? E também, claro, fazendo uma pressão nessa diagonal, que no momento não ameaça nada, mas no futuro pode ser um pouco incômodo. Bispo C3 e agora protegendo B2, solidificando D4. Torre aqui de F em D8. Cavalo aqui para F4 foi jogado, cavalo em F6, dama B3 propondo aí a troca de damas, e aqui o lance cavalo E4, atacando o bispo de casas escuras, colocando o cavalo numa excelente casa central. E aqui o Botvinnik decide que é hora de trocar as damas aqui com dama toma B6,
toma em B6 e aqui as pretas ficaram com peões dobrados aqui, apesar de que ganharam a coluna A para poder jogar. A partida segue então com mais uma decisão muito difícil aqui, interessante, pelo Botvinnik. Porque numa posição como essa, muita gente aqui, né, a nossa tendência é jogar um lance do tipo torre de F aqui em C1, adicionando mais uma defesa no bispo, né? Se o cavalo toma, você também vai perder o par de bispos, né? Mas pelo menos vai dobrar as torres, né? A torre já vai estar em C3, você vai poder jogar a torre embaixo. É um plano bastante natural, né? O torre de F em C1. Mas o lance jogado aqui pelo Botvinnik foi o lance bispo em E1. E é um lance, assim, de muita paciência, né? Por quê? Esse lance, claro, não é a configuração ideal das peças, essa torre presa aqui em F1, né? As torres não estão mais conectadas. Mas a ideia do Botvinnik é manter o par de bispos na partida. E calmamente ele vai ter que preparar o lance F3 para tirar o cavalo daí. Tá? E vamos ver como é que isso prossegue. Cavalo aqui em A5 foi jogado, e esse cavalo é bastante perigoso, né? Ele vai poder vir para C4. Cavalo aqui em D3, mais um lance muito preciso aqui do Botvinnik, impedindo aqui o lance E5 e também trazendo uma proteção muito importante aqui para B2, tá? Porque essa torre está querendo entrar na sétima. E o cavalo protegendo aqui em B2, a torre fica sem muitas ameaças no momento, né? A partida segue aqui com o bispo F8. E agora F3. Finalmente, então, o Botvinnik conseguiu jogar o lance F3, expulsando o cavalo daí. Cavalo veio para D6 e agora o lance bispo em F2. Agora sim, conectando as torres. Esse bispo F2 é importante proteger aqui esse peão de E3, que é um peão fraco aqui nessa posição, né? Ele vai ser atacado, algum dos cavalos virá para C4 em algum momento, atacar aqui esse peão de E3, né? O bispo também poderá vir para H6, então esse peão pode se tornar um alvo. Então, antes que seja tarde, né? Bispo F2, aqui o bispo está protegido pelo rei, né? Não tem que se preocupar com torre na sétima, nem nada disso. Bispo em H6, então imediatamente partindo para esse peão de E3, e agora torre de A em C1. Botvinnik brigando pela coluna C. Cavalo aqui de A em C4, torre de F em E1, então adicionando uma defesa aqui em E3, né? O cavalo e o bispo estavam atacando, e agora as brancas estavam atacando, e agora as brancas têm duas defesas, né? Vale dizer, olha a importância desse cavalo aqui em D3, defendendo B2. Cavalo em A5 foi jogado, e agora rei F1, mais um lance interessante aqui do Botvinnik, já prevendo aqui que possíveis trocas de torres, e o rei vai estar bem colocado para um final, vai poder vir para E2, adicionar mais uma defesa aqui em E3 e liberar as peças para poderem jogar. Bispo G7, G4, e esse lance também é muito interessante, dando a casa G3 aqui para o bispo, segurando a casa F5 para o cavalo não poder jogar. Você vê como são pequenos detalhes, né? Tanto o estilo do Botvinnik quanto do David Bronstein, né? São jogadores posicionais muito fortes. Então G4, cavalo aqui em C6, B3, e esse lance também é interessante, segura aqui a casa C4 para o cavalo não poder entrar, e coloca o peão numa casa clara, né? Deixando esse bispo aqui ineficiente. Cavalo aqui em B5 foi jogado, rei E2 trazendo o rei então, bispo em F8, A4 expulsando aí o cavalo daí, cavalo volta para C7 e agora o bispo nessa diagonal bacana aqui de G3. Cavalo em A6, de olho aqui na casa de B4, já são dois cavalos mirando aí. E agora o lance interessante aqui pelo Botvinnik, bispo em F1, a princípio é mais um lance difícil de entender, né? Bispo em F1, por que você vai jogar um bispo atrás do rei, né? Não está fazendo muita coisa. Mas a ideia aqui, acredito eu, né? É que a casa B4, ao ser ocupada por um dos cavalos, vamos supor, haverá uma troca possivelmente aqui de cavalos, e esse cavalo sempre vai estar ali olhando para a casa D3, né? Então aqui o bispo, de certa forma, ajuda, né? O rei vai poder vir para D2 e o bispo vai estar protegendo ali a casa de D3 também. E aí o bispo vai abrir nessa diagonal também, que pode ser bastante importante. A partida segue aqui com F6 e agora torre aqui de E em D1 foi jogado. Cavalo em A5 batendo aqui no peão de B3. E como defender o peão aqui de B3, o Botvinnik faz isso de uma forma bem elegante. Aliás, se você até quiser, se quiser pausar aí e pensar como você faria, né? Será que você jogaria aqui um lance passivo com o torre em B1? Será que você iria para alguma ideia diferente? O que você faria aqui, né? Então é interessante a gente olhar porque a nossa tendência, né? A tendência de muito jogador é partir para um lance passivo, assim como torre B1.
E isso não traz nada para as brancas. Não tá errado jogar isso, tá? Mas as brancas ficam aí sem nenhum plano, né? Depois desse lance. O Botvinnik vai para uma ideia diferente. Ele joga com torre toma C8, espero que você tenha encontrado essa continuação. E depois de torre toma C8, torre C1. Olha com que elegância ele defende aqui em B3, né? Agora caso ele tá brigando pela coluna C, tá ameaçando, né, capturar a torre aqui de C8. E caso as pretas capturem, foi o lance inclusive jogado na partida, torre toma C1 e agora cavalo toma C1 e o cavalo tá defendendo B3. Uma forma elegante de defender o peão de B3 e ao mesmo tempo levar a partida para um final. Né? Desde o começo da partida o tema tem sido a batalha de peças menores. Né? E a gente está entrando então numa batalha, num final aqui de batalha de peças menores, onde as brancas detêm o par de bispos mais um cavalo contra 2 cavalos e um bispo. Vamos ver quem que pode se sair melhor nessa. A bispo em A3 foi jogado e aqui parece ser uma posição complicada para o Botvinnik, porque agora o bispo está atacando o cavalo e o cavalo é o defensor do peão de B3. Não dá para você avançar esse peão, essa casa está dominada pelas negras, então parece que vai cair um peão, né? Rei D1 foi jogado, defendendo o cavalo, e agora bispo toma C1, rei toma C1 e cavalo toma em B3 com cheque. O que aconteceu? O Botvinnik perdeu um peão? Perdeu. Mas ele ganhou alguma coisa com isso? Ganhou, claro. Ele ganhou. Agora ele é detentor do par de bispos. Agora a gente tem uma batalha de peças menores de bispos contra cavalos, tá? E a gente vai ver que esse peão a mais também do David Bronstein não conta muito, né? Porque as pretas têm 2 peões dobrados aqui. Se esses peões fossem colgantes, né? Um peão aqui do lado do outro, poderia ser um pouco mais perigosa a situação. Esses peões poderiam avançar, né? Fazer a formação de um peão passado e criar problemas na posição. Mas pelo fato de serem peões dobrados, né? O par de bispos é mais do que compensação aqui pelo peão a menos, né? E pelo fato desses peões estarem dobrados. Vamos ver como é que continua essa partida aqui, emocionante. Lembrando que o Botvinnik não pode de maneira nenhuma levar as partidas para o empate, deixar as partidas empatarem ou perder, senão ele já era, o título de campeão mundial já era. Rei C2 aqui atacando o cavalo, cavalo em A5, rei C3 estão melhorando a posição do rei, ó. Os bispos parecem estar mais ativos e o rei do Botvinnik também já está numa posição melhor. Rei F7, trazendo o rei para o jogo, E4 e aqui F5. G toma em F5, G toma em F5, bispo D3. Não apenas adicionando uma defesa aqui em E4, mas também ameaçando lances como captura e K em F5 ou possivelmente fazendo um raio-x também em H7. Então esse bispo, olha a força desse bispo, compara com esses cavalos aqui no canto, né? Rei G6 foi jogado, então defendendo os peões de F5 e de H7. Bispo D6, restringindo aqui a movimentação desse cavalo. Ele não tem casas para jogar. Cavalo então mexendo, outro cavalo vindo aqui para C6. Provavelmente aqui de olho na casa de B4, enfim. Tentando soltar um pouquinho o jogo. Bispo B1 foi jogado. Mais um lance interessante aqui pelo Botvinnik. De B1 esse bispo tem a possibilidade de vir para A2 e começar a bater no peão de D5. Rei F6 foi jogado. Bispo G3 primeiro, voltando o bispo. E agora F toma E4, F toma E4 e H6. Tirando então o peão desse raio-x, né, dessa diagonal. Mas ele ainda é um alvo. O bispo em F4 atacando. E agora H5, descendo mais um pouco aí com esse peão. E agora uma sequência muito legal do Botvinnik com E toma em D5, E toma em D5 e o lance H4. Fixando esse peão aqui na casa de H5 e ancorando aqui, né, dando suporte para o bispo poder jogar em G5. A partida segue com o cavalo aqui de A em B8. E agora o lance bispo G5 cheque. Rei F7. Bispo aqui em F5 e olha como esses bispos fazem um muro aqui contra o rei adversário. Olha como esses bispos restringem a movimentação dos cavalos, né? Esse cavalo não pode vir para D7, esse cavalo não consegue entrar no jogo, né? Esse cavalo aqui não pode vir também para D8, o bispo não deixa. Então esses bispos estão realmente com uma atividade maior, né, do que os cavalos aí. E o rei não consegue fazer nada. Cavalo em A7 foi jogado. Bispo F4 atacando aqui o cavalo de B8. Cavalo de B em C6. Bispo D3, olha que lance legal, não permitindo com que as pretas joguem o lance B5, que poderia ser um lance libertador para as negras. Então esse lance é bastante importante. Cavalo aqui em C8, esse cavalo quer voltar para a partida, talvez via E7. E agora o lance bispo E2, não dando tempo, né? Não dando tempo para as pretas trazerem os cavalos para o jogo, isso é importantíssimo. Atacando então o peão de H5. Rei G6 defendendo, bispo D3 cheque, rei F6, bispo E2, rei G6,
praticamente uma repetição aí de movimentos, mas agora vai para uma ideia diferente, com o bispo F3, fazendo agora uma pressão no peão de D5. Olha só, e esse é um dos princípios, né, de finais. Você tem que criar inúmeras debilidades, né? Você tem que ir para cima das inúmeras debilidades do teu adversário. Se não existem debilidades, você cria, e se existem debilidades, você ataca, né? E quanto mais ameaças existirem, melhor, porque uma hora você vai sobrecarregar ali as defesas do seu adversário. Agora o lance jogado foi cavalo de 6 em E7, e o bonito lance, e o clássico lance, histórico lance, bispo G5, e as pretas abandonam. David Bronstein abandona nessa posição. Num momento importantíssimo do match, o Botvinnik precisava dessa vitória. Agora tá tudo igual, 11 pontos e meio para cada um. E havendo apenas mais uma rodada no match. Será a rodada 24. E o Botvinnik tem a vantagem do empate. Ou seja, se após o número máximo de rodadas, que é 24, o match terminar empatado, ou seja, 12 pontos para cada um, o Botvinnik continua como campeão mundial, porque significa que o adversário não o superou, portanto ele mantém o título. Aliás, esse formato é bem legal, né? E então nessa posição o Bronstein abandonou. Você pode estar se perguntando por que o David Bronstein abandonou essa partida. Olha, gente, sinceramente, aqui a posição é completamente ganha. Para as brancas, as pretas estão dominadas. O Botvinnik foi muito bem sucedido nessa batalha de peças menores, de par de bispos contra par de cavalo. Isso aqui foi uma aula de xadrez do Botvinnik, tá? Pouco a pouco ele foi minando aqui. Aqui as pretas estão em zug-zwang, tá? Qualquer lance aqui é ruim. Esse cavalo aqui não pode se mexer, ele tá defendendo o D5. Esse cavalo não pode se mexer, ele tá protegendo outro cavalo, tá? E aí as pretas realmente não tem como jogar uma posição como essa. Qualquer lance aqui vai perder, tá? Mas vai perder rápido? Vai tomar checkmate? Não, gente. Vai demorar muito, né? Se eles continuassem jogando aqui, sem brincadeira, eu estimo que no mínimo 30 lances a mais, com 30 lances precisos, seriam necessários aqui para levar para uma vitória. 30 lances sendo otimista, sendo mais realista, uns 50 lances, tá? A gente está no lance 57 aqui. Provavelmente a gente ainda estaria na metade da partida. Mas as brancas estão ganhas? Estão. Vai exigir muita técnica, né, para continuar aí ganhando mais vantagens, criar peão passado, não deixar as pretas fazerem nenhum contra-ataque, né? E aí conseguirão a vitória. Por que o David Bronstein abandonou? Ele sabe que uma posição como essa o Botvinnik vai levar para uma vitória. Agora, existem rumores, tá? Existem rumores de que o David Bronstein estaria sofrendo algum tipo de pressão, tá? Via governo, entra toda a parte política aí, as teorias, né, da conspiração, ou enfim, teorias até muito bem fundamentadas, mas algumas pessoas dizem que o David Bronstein também era um jogador soviético, mas que ele não era o favorito do governo a ser campeão mundial, porque o pai dele já havia sido preso, enfim, haviam questões ali de imagem, né, tanto para o país quanto para o xadrez como um todo ali da União Soviética, né? Então a União Soviética, após Segunda Guerra, aí, se impondo como uma potência e tudo mais, não queria ter o melhor jogador do mundo como um jogador cujo pai foi preso ou com algumas ideologias questionáveis, enfim. O David Bronstein dizia que sentia uma pressão, nunca foi nada declarado, ele nunca recebeu nenhuma ameaça, ele diz, mas ele diz que sentia que seria muito desconfortável, ele sentia uma pressão de que as pessoas não queriam que ele fosse campeão, mas ele também confessa que isso não fez com que ele jogasse mal de propósito, deliberadamente, ou que abandonasse. Tá? Então, o David Bronstein abandonou essa partida porque ele estava sob pressão dos russos? Não, tá, gente? Essa posição, ela é tecnicamente vencedora para as brancas, tá? Merecidíssima aqui a vitória para o Botvinnik. Levaria-se, como eu falei, de 30 a 50 lances ou até mais para levar uma posição dessa para uma vitória, né? Então não é fácil para quem está começando o xadrez. Puxa, por que ele abandonou aqui, né? É difícil de entender isso. Realmente é difícil. Eu fiz aqui uma possível continuação para vocês, tá, gente? Aqui com B5, né? Afinal de contas as pretas não tem nenhum lance para jogar, todo lance perde. Então entregaria um peão e aí jogando B6 passaria a vez, né? E aí quando você passa a vez você sai do zug-zwang, né? E aqui bispo F4, aqui as brancas têm uma estratégia vencedora simples, levar o bispo para C7, esse bispo aqui de casas escuras para C7 e o outro bispo aqui para D7. E aí as pretas não tem como entrar na posição
e vai começar a entrar em colapso, tá? Essa seria um mini plano bem legal. Então eu vou ilustrar aqui para vocês. Bom, aqui o cavalo tentou criar uma ameaça de capturar o peão, o rei defendeu. As pretas não têm, então primeiro objetivo atingido, bispo em C7. E agora manobrando outro bispo para chegar em D7. E essa posição é vencedora para as brancas, tá? Vamos mostrar um pouquinho mais aqui, rei G7. Mas o ponto é que agora o rei está cortado, o rei negro está cortado da partida, da posição. Mais uma vez esse cavalo não pode se mexer, cai o outro, esse cavalo não pode se mexer, cai aqui peão, né? Então as pretas estão rendidas. E o rei não consegue entrar na posição, o próprio cavalo está atrapalhando, né? O rei não consegue fazer nada. Tá? Então aqui as brancas têm todo o tempo do mundo numa posição dessa. Vamos poder trazer o rei, por exemplo, aqui para E5, tá? Se conseguir levar o rei aqui para E5 e entrar na posição, acabou, né? Então aqui eu vou jogar só mais alguns lances para ilustrar aqui essa estratégia de levar o rei. Aqui F3 é um pouco mais preciso que F4, tá? F4 você poderia levar um cheque com tempo aqui sobre H4, poderia demorar um pouquinho mais, poderia levar para vitória também, mas F3 é um pouquinho mais preciso. Espera o rei sair da casa de F6 e agora sim com o rei F4. Bispo E5 cheque, então ganhando aí espaço na posição. Bispo C7, cavalo G6 cheque e agora o rei entraria. O rei entrou na posição com F5. Como eu falei, não é fácil, tá, gente? É um final que merece estudo. Quem gosta de finais, até sugiro colocar na posição em que o David Bronstein abandonou e jogar contra alguém, jogar contra o computador e treinar realmente, que é um belíssimo treino de finais, tá? Aqui não é fácil, tem que calcular muito, porque as pretas têm cavalo toma aqui em H4, né? Aí o rei entra na posição, mas isso aqui é uma posição já começa a desmoronar. Vamos ver isso acontecendo aqui, ó. Tomou o peão de D, né? As pretas tentam passar o peão, mas os bispos seguram. Esse cavalo aqui continua não conseguindo jogar, né? Aqui rei E4. Existem possíveis continuações diferentes, tá, gente? Eu estou mostrando apenas uma aqui para ilustrar. Aqui o cavalo se foi, né? As pretas ainda tentariam passar aqui mais o peão, né? As brancas conseguem com muita técnica. E aqui segurando, né? Esse bispo aqui corta o cavalo aqui de poder jogar, né? Rei F6, ó, o bispo toma. Agora caiu o peão. E o rei cortado, né, por esses dois bispos, não consegue fazer nada, a não ser assistir aí a subida do peão para D6, e aí D7, enfim. E agora o bispo protegendo aí em C8. Aí você gasta mais um lance, tira o rei ali da casa de proteção do peão. E aí a gente sabe que rei e dois bispos dão checkmate, tá? Rei, bispo e cavalo também dão checkmate, é bem difícil. Também vale a pena treinar. E rei e dois cavalos não dão checkmate, a não ser em posições específicas, onde o rei do adversário já estava no canto, ou se ainda tiver algum peão atrapalhando no tabuleiro e tudo mais. Posições muito bem específicas, rei e dois cavalos podem dar checkmate no rei adversário, mas se for só rei e dois cavalos contra rei e o rei no centro, não é um checkmate forçado, tá? De qualquer forma, eu sugiro que você jogue. Se você tiver rei e dois cavalos contra rei, a minha sugestão é continua jogando, tá? Porque se o seu adversário não souber lidar com essa situação e levar o rei dele para o canto, você dá checkmate sim, tá bom? Então continue jogando. Agora, o seu adversário pode chamar o árbitro e exigir um empate técnico, tá? Também saibam disso. Se você tiver rei contra rei e dois cavalos e o seu rei estiver no centro, se você estiver jogando um torneio, você também pode chamar o árbitro, pedir um empate técnico, explicar que você não vai levar o seu rei para o canto e o árbitro vai entender que você sabe empatar esse final e vai levar para o empate, vai declarar empate, tá bom? E aqui só para mostrar aqui a técnica, tá? Um pouco rapidamente, não vou entrar em detalhes aí na técnica, mas só para mostrar uma das possíveis posições aí de checkmate. Existem várias técnicas diferentes. Quem sabe um dia a gente pode até conversar sobre isso e entrar mais em detalhes aí nesses checkmates elementares. Elementar não porque é fácil, mas é o nome que dão, tá? Os checkmates elementares são os checkmates com material mínimo para que se possa dar checkmate. Beleza, gente? Deixa eu comentar o que aconteceu nesse match. Na partida de número 24, para a gente não estender aí a playlist, houve um empate. E com o empate, então, o Botvinnik continuou sendo aí o campeão mundial de xadrez. Botvinnik continua com seu reinado. Palmas aqui para o David Bronstein, que levou o match para 12-12, né? Então, um match apertadíssimo aí. O David Bronstein merece uma playlist, tá, gente? A gente está abrindo uma playlist. No futuro, a gente vai trazer mais partidas aí do David Bronstein. Ele é apelidado como o aprendiz de feiticeiro. Então a gente vai ter a nossa playlist do aprendiz de feiticeiro David Bronstein. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre ele, tá? Mas por hora,
valeu já para o nosso contexto aqui da nossa playlist, da saga dos campeões do mundo, de Labordunea, Magnus Carlsen, e a gente continua então contra ninguém mais, ninguém menos do que Vassilis Smyslov, será o próximo match de Mikhail Botvinnik. A gente vai falar mais sobre o Smyslov nos próximos vídeos. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!